Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade às aulas de tabela periódica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o raio atômico e sobre o raio iônico. Vamos embarcar nessa? Bora lá então, prof, beleza? Galera, começando aí com o raio atômico, a definição é a seguinte: raio atômico é a metade da distância internuclear entre dois átomos iguais. Então nós temos aqui na animação dois átomos, beleza? Eu estou medindo a distância entre os dois núcleos, beleza? Nós vamos chamar de D, e aí o raio seria D dividido por 2, ou seja, a distância dividido por 2. Parece uma definição meio complicada, mas não é. Você pode pensar da seguinte maneira, ok? Então, imagine que você tem um átomo ali isolado, né, no formato de uma circunferência. Nós sabemos que na circunferência o raio é o segmento que vai do centro até qualquer ponto da circunferência, então nós teríamos ali o raio atômico. Toma cuidado, tá, gente? Eu posso pensar dessa maneira para compreender as demais propriedades periódicas, não tem problema, mas essa resposta é incorreta caso seja perguntado o que é o raio atômico. Então, raio atômico é a metade da distância internuclear entre dois átomos iguais, beleza? Fechou bonito? Vamos seguindo aí então. Como que eu posso analisar o raio atômico na tabela periódica? É muito tranquilo, pessoal. Olha só, nós sabemos na tabela periódica que de cima para baixo, eu tenho um aumento de níveis energéticos, não é verdade? Eu posso dizer que o átomo que está embaixo é sempre maior que o átomo que está em cima, porque ele vai ter no mínimo um nível de energia a mais, correto? Bom, se a quantidade de níveis de energia está aumentando, obviamente, o raio atômico aumenta em um mesmo grupo de cima para baixo. Então é assim que a gente analisa o raio atômico nos grupos. Tranquilo? Muito fácil, né? Então, beleza. Agora, como que eu faço para analisar os raios nos períodos? Veja bem, toma bastante cuidado, hein? Porque em um período, nós temos que a quantidade de níveis de energia é a mesma. Então, você pega lá, por exemplo, terceiro período. Todos os elementos ali têm 3 níveis de energia. Ah, prof, mas então o raio atômico deles é o mesmo. Olha, a quantidade de níveis de energia é a mesma. Porém, nós devemos nos lembrar que o número atômico de cada elemento é único. Então, a quantidade de prótons no núcleo ali é diferente, assim como a quantidade de elétrons no estado fundamental. Então, veja bem, nós sabemos que as cargas opostas se atraem. Então, eu tenho aqui um próton atraindo um elétron, beleza, tranquilo, né? Aí, o que aconteceria se eu aumentasse a quantidade de prótons e elétrons? Ora, eu vou ter mais força de atração. Sendo assim, o tamanho do átomo iria diminuir. E se eu colocasse mais prótons, mais elétrons? Mesmo raciocínio. O átomo diminui de tamanho. Então eu posso analisar da seguinte maneira: quanto maior a quantidade de prótons, menor será o raio atômico. E o que acontece no período, meus amigos? Olha só, da esquerda para a direita, o número atômico aumenta de 1 em 1, não é verdade? Então o raio atômico diminui da esquerda para a direita. Cuidado, hein? Quanto maior o número atômico, menor é o raio em um mesmo período. Vamos resumir isso aqui para ficar legal? Olha só. Na tabela periódica, então nós sabemos agora que de baixo para cima e da esquerda para a direita, o raio atômico diminui. Sendo assim, o inverso é válido. De cima para baixo e da direita para a esquerda, o raio aumenta. O hélio passa a ser o menor átomo da tabela periódica e o frâncio passa a ser o maior átomo da tabela periódica. Tranquilo, raio atômico? Tenho certeza que vocês entenderam. Então a gente pode falar um pouquinho sobre raio iônico. Opa, mas espera lá, raio iônico. O que é um íon mesmo, prof? Ó, íon é uma espécie química que tem elétrons em quantidade distinta, né, da quantidade de prótons. Então é uma espécie química que ou perdeu elétrons, cátion, ou ganhou elétrons, ânion. Então nós vamos medir o raio de uma espécie iônica, ou seja, uma espécie que tem elétrons diferentes de prótons em termos de quantidade. Então beleza, vamos pensar assim, ó. Esse meu átomo aqui está neutro, beleza? Então o estado fundamental, e aí eu vou tirar um elétron dele. Tirei.
O que aconteceu? Bom, a quantidade de prótons não mudou, é a mesma. Só que agora eles têm menos elétrons para puxar, não é verdade? Já que as cargas opostas se atraem. Sendo assim, ele vai conseguir puxar com mais intensidade. Então eu vou ter aqui um raio reduzido. Conclusão. Todo cátion tem um raio menor do que o átomo que o originou, pois ao tirarmos o elétron, a força de atração se intensificou, então ele ficou um pouquinho menorzinho, beleza? Tranquilo? Ô prof, mas e se for o contrário? E se ao invés de um cátion for um ânion? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse átomo que tá aí, ó, e vamos dar de presente para ele um elétronzinho. Olha lá, vou dar um elétron para ele. Legal. O que aconteceu? Eu tenho que pensar que ali na eletrosfera já existiam elétrons, concordam comigo? E aí nós sabemos que as cargas iguais se repelem. Então no momento em que ele encontrou com os outros moradores ali, com os outros elétrons, eles deram uma empurradinha nele. Falou, não, ó, fica um pouquinho mais para lá, conquista seu espaço aí, mas não enche muito o nosso saco, não é verdade? Então aí nós temos o seguinte, a conclusão. Todo ânion tem o raio maior do que o átomo que o originou. Olha que beleza. Então, cátion tem raio menor do que o átomo original e ânion tem raio maior do que o átomo original. Tranquilo? Beleza? Vou fazer um desafio com vocês aqui, tá? Olha só. Qual espécie química tem raio iônico menor? Na- ou O2-? Dado número atômico do sódio e do oxigênio, 11 e 8 respectivamente. Galera, eu tenho que pensar no seguinte. Primeiro tem que saber quantos níveis de energia eles têm para poder comparar. Porque se um deles tem um nível de energia a mais, ele já é maior, beleza? Então vamos analisar o seguinte, ó. Eu sei que o número de elétrons do Na- é 10. Certo? Na+, ó, ele tinha 11, perdeu 1, ficou com 10 elétrons. O oxigênio, O2-, também tem 10 elétrons, porque antes tinha 8 e ganhou 2, então ficou com 10 elétrons. Se você fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que a distribuição eletrônica dos dois é igual. Então, ambos possuem 2 níveis de energia. Correto? Correto. E agora, prof? Mesma quantidade de níveis de energia, o mesmo tamanho? Claro que não. O núcleo é diferente, a quantidade de prótons é distinta. Então vamos analisar quantos prótons? Olha só, o sódio tem ainda os seus 11 prótons. O oxigênio tem ainda os seus 8 prótons. Sendo assim, o sódio tem mais prótons para puxar, para atrair a mesma quantidade de elétrons que tem o oxigênio. Então, o raio do cátion sódio, o cátion monovalente sódio, é menor, beleza? Tranquilo? Então atenção, quando você for analisar espécies diferentes, sejam elas cátions ou ânions, você deve fazer dessa maneira, verificar a quantidade de elétrons e depois comparar a quantidade de prótons. Fechou? Tranquilinho? Beleza? Então, vamos pro vestibular? Vamos fazer questãozinha? Vamos lá? Olha aí. Colocando em ordem decrescente de tamanho atômico os elementos oxigênio, germânio e carbono, temos. Galera, esse é um caso onde a prova tinha lá a tabela periódica para consulta. E consultando a tabela periódica, nós vamos encontrar esse desenho aí, ó. Então perceba comigo, olha lá, ó. Carbono no mesmo grupo do germânio e no mesmo período do oxigênio. Óbvio, o germânio é maior que o carbono. O de baixo é sempre maior que o de cima, tem mais níveis de energia. E o oxigênio é menor que o carbono. O da direita é sempre menor que o da esquerda, em um mesmo período. Então, tranquilo, a sequência vai ser germânio maior que carbono, maior que oxigênio, que nos leva aí à alternativa E. Muito fácil? Tranquilo? Então vamos fazer mais uma então. Essa aqui é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Olha aí, galera. Vamos lá. Bom, espécies isoeletrônicas são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons. Tranquilo? Dados os íons isoeletrônicos sulfeto, cloreto, potássio e cálcio, o que possui maior raio iônico é... Bom, mais uma vez eu vou fazer o quê? Bom, eu vou consultar a tabela periódica, mas dessa vez para descobrir o número atômico, porque ele já me garantiu que a quantidade de elétrons é a mesma. Então o que vai desempatar aqui realmente é a quantidade de prótons. Aquele que tiver mais prótons puxa com mais força, vai ter o menor tamanho. Aquele que tem menos prótons puxa com menos força, vai ter o maior tamanho. E aí, consultando, a gente chega aí, ó, enxofre 16, cloro 17, potássio 19, cálcio 20.
Bom, então tá na cara, né, galera? O que vai acontecer aí? O enxofre só tem 16 prótons para puxar a mesma quantidade de elétrons dos demais. Então, se ele tem menos prótons, ele puxa com menos força, então ele tem o raio maior. Beleza, meus amigos? Ó, beijão para vocês, bons estudos e até a próxima.